Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para a gente perguntar para você. Eu quero saber de você. Você se conhece? Você conhece a si mesmo? Sabe como você reage às suas dificuldades, às suas ações, às suas conquistas? E conhecer a si mesmo, gente, é uma tarefa fundamental para a gente tomar decisões mais conscientes e acertadas na nossa vida. Se você não sabe o que é o autoconhecimento, vale a pena, viu? Procurar entender um pouco mais sobre esse conceito. E hoje a gente recebe aqui a psicóloga Laura, que vai nos ajudar a entender melhor e para a gente se conhecer, né, Laura? Bom dia. Bom dia, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, seja bem-vinda. Para início de conversa, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é essa nossa profunda investigação de quem nós somos profundamente, segundo o nosso próprio ponto de vista. Então, autoconhecimento é quais são as nossas preferências, os nossos interesses, os nossos objetivos de vida, aquele lugar que a gente se sente bem, o que nos faz bem, segundo nós mesmos. Legal, porque assim, então, quando a gente sabe, é difícil, né? Muita gente fala assim, mas eu não sei ainda o que eu gosto, não sei o que eu quero. Por que é tão importante a gente se conhecer e se reconhecer no outro? Tem isso? Eu me reconheço no outro? Como é? Sim, o outro é sempre um caminho pra gente mesmo. O outro também é uma fonte de autoconhecimento pra gente, né? Basta que a gente tenha um olhar atento para isso, um olhar com foco naquilo que a gente precisa desenvolver na gente. O autoconhecimento, ele é importante porque quando a gente se conhece, a gente percebe a vida e conduz a nossa vida com mais clareza e mais autonomia. Eu sei aquilo que eu quero, eu sei para onde eu quero ir, então eu faço escolhas que condizem com isso, condizem com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que eu sou. O autoconhecimento em si, ele traz alguns benefícios, e quais são? Com certeza, o autoconhecimento, eu acho que ele é a base de uma vida saudável, de ter saúde mental. Os benefícios do autoconhecimento é essa clareza, né? Essa autonomia da vida, essas escolhas conscientes que eu vou fazendo que me conduzem para onde eu quero chegar, que me trazem sentido para a vida. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho saúde mental, eu tenho cuidado comigo, eu tenho atenção comigo. Quando eu me conheço, eu não me abandono. Eu permaneço aqui, eu me reformo, eu me cuido, eu me trabalho e eu faço escolhas mais assertivas, eu tomo decisões mais coerentes. Eu construo relações mais saudáveis, eu me desenvolvo. Então, o autoconhecimento ele é base para tudo que a gente vai construir na vida. Isso é muito legal, hein? Muito importante. Vamos então dar um exemplo em família, né? A gente vê muitos adultos, pessoas na fase adulta dizendo assim, nossa, eu cheguei nesse ponto, eu não tenho muita referência, eu não sei muito o que eu gosto. O que eu gosto é o que a minha mãe gosta, né? Eu só sei escolher se minha mãe for junto, eu só decido porque meu pai me ajudou a escolher a minha profissão. Tem muitas falas assim. E aí a pessoa ela vai sofrendo muito, porque a gente percebe que a pessoa ela parece que ela não entra em contato consigo, ela não sabe de si. Fala pra nós, Laura, quais são as consequências de não ter esse autoconhecimento e como a família pode ajudar dentro desse núcleo a que as pessoas possam se conhecer melhor e que elas possam ser mais autênticas, autônomas. Dani, isso que você fala tem muito sentido e é muito importante, porque a forma como a gente está vivendo hoje está sempre voltada para o outro. Muito. Está sempre voltado para fora. Então a gente cumpre um monte de coisa na vida externa, compromissos, a vida do outro, a referência do outro, mas a gente não olha para a gente. Aí fica só olhando para lá, não olha para cá, não se conhece e não consegue tomar decisões. Sim. Só faz o que o outro fala que tem que fazer. Sim. Só escolhe o que o outro fala para você escolher. Né? E os malefícios disso, as consequências disso é viver uma vida que não é sua, é viver uma vida que é para o outro. Então eu vou me anulando, eu vou me silenciando para que eu consiga agradar o outro, para que eu consiga caber na vida do outro, no padrão do outro, ou no padrão que o mundo fala que eu tenho que cumprir. Né? Então eu construo relações abusivas, tóxicas, eu vou me silenciando, não consigo falar não consigo impor limites, não consigo tomar decisões e fazer escolhas que fazem sentido para mim. Perfeito. Aí eu chego numa idade, construo uma vida, chego lá e penso, nada faz sentido, né? Porque não fui eu que escolhi. Por isso que às vezes a pessoa sofre tanto e nem sabe por quê, né? Sim, com certeza. Porque se ela não se conhece, ela não consegue nem reconhecer que ela está sofrendo, muito menos o porquê que ela está sofrendo, o que ela fez para chegar nesse sofrimento. Quando a gente se conhece, a gente percebe as nossas emoções com mais clareza, então se cuida com mais especificidade. O autoconhecimento é quase que uma interdependência da pessoa, né? Ela se sente mais
livre para ela tomar as decisões e ela encaminhar a sua própria vida, né? E isso é exercitado diariamente, porque todo dia a gente tem que aprender alguma coisinha da gente, né? Como que a pessoa pode fazer, né, esse processo de autoconhecimento diário? Isso que você falou é muito importante também, porque nós somos um grande universo. Todos os dias tem uma coisa nova para a gente conhecer dentro da gente, né? O processo de autoconhecimento, ele não termina, ele é sempre constante. E a gente pode exercitar isso diariamente na autoobservação. Isso é uma coisa que eu indico muito que façam, né? É a gente parar um pouquinho de olhar tanto para o outro, de olhar tanto para fora, para olhar para a gente também. Como que eu estou sendo no meu trabalho? Como é que eu estou agindo com as pessoas da minha família? Como é que eu sou dentro do meu casamento, do meu relacionamento, com meus filhos, com as pessoas que eu convivo? É parar para se observar. Isso é o começo de tudo. Quando a gente começa a se olhar, se dar atenção, aí a gente pode melhorar, a gente pode conduzir a nossa vida. E é claro, né, que quando eu falo assim, fazer as próprias escolhas, se olhar, decidir por si só, dá medo. Muitas pessoas têm medo de agir, elas paralisam, porque depois dá a sensação que elas não vão dar conta da reação de quando elas se escolhem por si só. Nós temos aqui algumas maneiras, viu, para você também se questionar, para você refletir. Vamos lá, são 7 perguntas, tá, gente? Para você desenvolver o seu autoconhecimento. Laura, a primeira pergunta é lá, como eu ajo? A pessoa se perguntar como que ela age. É ir se perguntando isso, como eu falei, né? Como é que eu sou com as pessoas que eu convivo? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou fazendo as minhas escolhas? Como é que eu estou tomando decisões? É para mim? É para o outro? É para cumprir expectativas? Como é que é isso? Legal, então tá aí ó, a primeira pergunta para você colocar, né? Para você se questionar. Você pode anotar, não precisa fazer todas hoje não, viu? Porque às vezes tem gente que fala, nossa senhora, é tudo isso para eu poder me conhecer. Não, vai com calma. Como eu ajo? Aí você vai pensando, deixa reverberar, vai meditando, vai pensando, vai sentindo. A segunda pergunta, gente, é o que me faz feliz, né? Você se perguntar, o que é que me faz feliz? Aí você fala assim, o que me faz feliz é o que o meu marido gosta. Pronto, pé, já tá errado. Então assim, é o que te faz feliz, né? Para você se perguntar e você não ter medo de realmente entrar em contato com essa resposta para você. A próxima pergunta é, qual é a imagem que eu transmito para as pessoas? Para você pensar também como você se vê, né, como as pessoas olham para você, o que isso significa para você. A próxima é, quais os meus pontos fortes e fracos? É legal essa pergunta porque a pessoa ela começa a ver, né, também identificar, porque tem gente que acha que tem que ser só forte, ela não pode ter fragilidade, né, Laura? Sim, totalmente. Hoje em dia a gente vê muito isso, né, eu tenho que dar conta, eu tenho que corresponder, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e aí não se permite sentar, sofrer ou chorar. Sim. Ou sentir. Quando sente, quando chora, já quer logo parar. Né? Quando se sente triste, já quer romper com aquela tristeza e fazer outra coisa, mas essa dor, essas emoções, elas também são construtivas e elas precisam ser sentidas. Aí como é bonito quando a pessoa se respeita, né? Quando a pessoa se respeita, senta lá, ó, e fala, eu tô tristinho, por que você tá tristinho? Ah, porque eu fui fazer tal coisa, eu gostei tanto e acabou, porque tal coisa na minha vida acabou. Calma, gente, tá tudo bem. Você pensa bem, se você não puder sentir, nossa senhora, aí deixa quieto, porque... Vai ficar toda hora, né? Toda hora, né? Não existe, gente, nós não somos máquinas, você é um ser humano, então tá assim. E aí você tem alguém que você pode ser sincero, tem, né? Nem todo mundo sabe receber tristeza, né? Só, posso chorar um pouco? Eu tô um pouco triste, vai, chora, fala aí, e sabe, se libera, porque não pode guardar. A próxima pergunta aí para você se autoconhecer nós temos aí mais uma, quais hábitos prejudicam o meu crescimento? É legal, né, fazer uma avaliação de quais hábitos que estão prejudicando aí, né, Laura? Muito, Dani, principalmente quais hábitos, quais pessoas, quais relações, porque às vezes a gente estabelece relações que nos prejudicam também. Sim. A gente se coloca em situações e ambientes que nos prejudicam também, mas quando a gente não se conhece, a gente não consegue perceber o quanto isso está nos fazendo mal. Exatamente, porque tem gente que também defende, protege um pouquinho esse mau hábito, porque a pessoa ela já acostumou viver naquele mau hábito, não é? Por exemplo, numa relação tóxica. Com certeza. Dá um exemplo pra gente. A relação tóxica é um ótimo exemplo. Aquilo é conhecido. Então, só porque é conhecido, a pessoa acha que é normal, que é bom, que tem que ser assim. O desconhecido assusta, mas o desconhecido pode ser ótimo, pode abrir novas portas, né? Pode abrir para o bem-estar. Então é a pessoa se olhar, no processo de se conhecer, enxergar o quanto isso está me fazendo bem ou mal. Será que esse é o meu lugar?
Será que essa relação está me alimentando ou me consumindo? Esse exercício é diário, é se observar, observar a relação com o outro, então tomar suas decisões. E todo dia, né? A próxima, gente, que nós temos aqui, olha, quais são os meus maiores desafios na vida pessoal e profissional? Aí você pode anotar aí também, ó, quais são os meus sonhos? Isso mesmo, são perguntas importantes, né, Laura, para que a pessoa possa diariamente ir respondendo. Eu estava pensando assim, essa falta de autoconhecimento, ela não dá-se também um pouco pela forma como os pais criam seus filhos, porque tem pais que são hiperprotetivos. O filho não pode, eu quero brincar na terra. Não vai brincar, que vai pegar bactéria, não sei o que, lá. Depois a criança, ela vai crescendo, né? Mas aí ela fica assim, sempre pensando que alguém vai protegê-la. Então tem muitas pessoas que são assim. É possível uma pessoa que teve essa formação, a partir do autoconhecimento, ela superar isso e dar esse salto dela se tornar mais independente? Com certeza. O autoconhecimento, como eu falei, ele é base para toda a transformação, né? Então, se essa criança ela foi muito super protegida, todo mundo deu uma opinião para que ela não tivesse que dar, ela não vai entender o que é bom para ela, o que ela pode descobrir que é bom para ela. Ela vai sempre esperar que o outro diga o que é bom para ela. Então, nesse processo de autoconhecimento, ela vai trazendo autenticidade. Como é que eu lido? Como é que eu quero lidar? Como é que eu quero descobrir? E aí, então, o outro não vai trazer sentido para ela, mas ela vai trazer sentido para si. Como eu falei da autonomia e da clareza, quando essa criança que foi muito super protegida, ela vai exercitando o autoconhecimento, ela vai tendo mais autonomia sobre a própria vida. Bacana. E para a pessoa conseguir dar esse passo, precisa buscar um profissional? Como que é? Onde que ela começa por si própria? O autoconhecimento ele é muito vasto, né? Com certeza, o psicólogo é o profissional especializado para auxiliar no exercício do autoconhecimento, porque ele vai fazer a sessão, né? Que é o espaço acolhedor e saudável para isso, mas ali é o começo, é a sementinha. O autoconhecimento precisa ser exercitado diariamente e com a autonomia dessa pessoa também. Ali começa e a pessoa dá continuidade nisso durante toda a vida. Muito bom. Muito. Se conhecer, gente, é fundamental para a gente poder viver melhor. Então, a sugestão que nós temos aí dessas perguntas, a gente coloca também lá no nosso Instagram, caso você pegou aí um trechinho, não anotou tudo, mas faça essa reflexão. Procura saber quais são os seus sonhos. Dani, eu não tenho sonhos, porque os meus sonhos são os sonhos dos meus pais, são os sonhos que eu trouxe da minha família. Posso criar novos? Deve. Enquanto você está vivo aí, olha, não importa a idade, não importa a fase que você esteja vivendo na sua vida, crie novos sonhos. A gente não precisa ter sonhos desde criança não, viu? Quebra um pouco esse paradigma, dá pra gente criar novos sim. Então crie novos sonhos, sabe o que você gosta, começa a mudar para você se respeitar e se amar. O importante é esse amor próprio que a gente precisa construir. Laura, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, foi muito legal, né? Essa partilha. Partilha pra gente se conhecer, né? Exatamente. Você sabe os seus sonhos? A gente sempre está sonhando, né? As coisas vão mudando, né? Eu acho. Exatamente.